Olá, sou a professora Marido Viges. Estamos aqui para falar sobre o diagnóstico. Muitos pais muitas vezes têm me procurado porque não conseguem ter força na busca de um diagnóstico. Não conseguem buscar agora e sempre ficam protelando, procrastinando na busca de um diagnóstico. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o diagnóstico só pode ser feito com um especialista, um neurologista ou psiquiatra que tenha conhecimento no transtorno do espectro autista. Mas, por que a senhora está dizendo para nós, pais? Porque nós também precisamos conhecer como é que esses profissionais, esses grandes profissionais, fazem este diagnóstico. Vocês viram que no vídeo anterior eu falei sobre desenvolvimento infantil, eu falei sobre quem é esta criança, eu falei da grande dificuldade que a nossa criança, como ser social, tem de ser social, de interagir. Falei sobre isso. E agora, como compreender quais são os desafios diagnósticos? Eu sei que quando nós falamos em diagnóstico, isso dói com os pais. Os pais falam, ai professor, vamos deixar isso para depois? Eu gostaria de deixar para depois, mas o diagnóstico é o nosso grande desafio. Tem pais que buscam diagnóstico e não conseguem, levam num médico, no outro, e há dificuldade de fechar o diagnóstico. Por isso nós precisamos de ter um pouco de conhecimento para quando os médicos perguntarem quem é nosso filho, eu tenha realmente as pistas para oferecer do desenvolvimento do meu filho. Eu saiba quais são as dificuldades que ele se encontra e realmente não omitir quais são as dificuldades e os déficits do meu filho. Como compreender essa variabilidade de quadros clínicos que o meu filho tem, que o meu aluno tem, com relação ao processo de aprendizagem, com relação às interações sociais, com relação à funcionalidade no ato de brincar, no ato de se adaptar. Quantas coisas nós precisamos saber e informar aos profissionais sobre quem é o nosso filho na busca de um diagnóstico. Porque às vezes eu vejo pais dizendo assim, ai, mas eu quero que o meu filho aprenda, mas eu escondo determinadas coisas, mas ele é muito bonzinho em casa. Mas muitas vezes esse filho fica quieto demais, muitas vezes é agitado demais, muitas vezes não consegue interagir quando chega alguma visita, não tem uma linguagem funcional, repete suas coisas, porque a linguagem tem que ser funcional. Então o pai fala, mas ele fala inglês, ele repete a letra de uma música, mas isso não é funcionalidade. A linguagem ela tem que ser funcional. A linguagem eu pergunto e a criança responde, e não na repetição. Então a gente percebe que a gente realmente às vezes omite determinadas informações na busca de um diagnóstico, porque a gente quer sempre que esse diagnóstico seja negativo. Peraí, por que essa grande dificuldade nossa de família de reconhecer que nós temos uma criança autista? Lembrando que uma criança autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso não afeta o intelecto cognitivo da criança autista. Isso afeta as suas interações, a sua comunicação e o seu comportamento. Somente afeta o seu cognitivo se ele tiver uma comorbidade de deficiência intelectual, uma comorbidade de um TDAH e um quadro psicótico. Para tanto, eu preciso conhecer. Eu vejo que hoje o conhecimento chega a todos nós e nós precisamos ter as informações necessárias para auxiliar na busca deste diagnóstico. A nossa criança autista, quando os especialistas fazem um diagnóstico, eles querem saber quais são os déficits na reciprocidade socioemocional. Mas o que é isso, professora? Como é que ele reage diante de todos os desafios da vida dele? Por exemplo, quando ele está contente,
como é que ele reage? Quando ele está triste, como ele reage? Quando ele está com fome, o que ele faz? Quando ele está com sede, como ele procede? Quando ele quer brincar com o outro, como ele faz? E às vezes a gente percebe que todas essas perguntas que eu estou perguntando para vocês, ele tem uma forma singular própria de realizar essas atividades e não realiza de forma satisfatória. Com isso, nós apresentamos para o médico quais são os déficits da reciprocidade socioemocional do nosso filho, do nosso aluno. E às vezes eu vejo os pais omitindo isso. Não, ele é bonzinho, ninguém está dizendo que ele não é bonzinho. Mas nós temos que ver que no seu desenvolvimento infantil, na escala do desenvolvimento que nós chamamos, nós vemos que ele tem grandes déficits na reciprocidade socioemocional. Porque na área social, o que eu preciso fazer? Eu tenho que me alimentar, eu tenho que comer, eu tenho que brincar. Nós estamos falando de uma criança. Nós temos que interagir. E a gente percebe que em todas essas situações, a nossa criança, emocionalmente, ela está com perdas. Ela tem perdas no ato de brincar, ela não brinca de forma funcional. Ela tem perdas na comunicação, ela só repete determinadas palavras. Palavras foram feitas para interagir e não para repetir. Então a gente percebe que essa nossa criança, o nosso filho, o nosso aluno, tem déficits na reciprocidade socioemocional. O que mais que a nossa criança autista tem? O nosso filho tem. Mesmo sem um diagnóstico, mas nós temos que começar a olhar, ter o conhecimento necessário para olhar para a nossa criança e ver, nossa, ele tem perdas, ele tem déficits. Ele não é menos inteligente, porque a grande dificuldade dos pais é na aceitação se ele é ou não inteligente. Ele é inteligente, só que o que falta nele, quais as perdas que ele tem, na dificuldade de interagir, na dificuldade de se comunicar, na dificuldade realmente dele, desses comportamentos alterados. E agora eu faço uma pergunta. Quais os déficits de comportamento? O que significa isso? Olha bem, como é que eu me comporto na hora do sono, de dormir? Como é que eu me comporto diante da alimentação, do processo de sentar à mesa, de me comer? Como é que eu me comporto quando chega alguém dentro da minha casa? Como é que eu me comporto diante de uma televisão? Como é que eu me comporto ao brincar? Como é que eu me comporto ao interagir com os animais domésticos da minha casa? Como é que eu me comporto diante das visitas que chegam à minha casa? Qual é o meu comportamento? Quando eu falo meu comportamento, da criança autista, como é este comportamento? Então a gente percebe que ela tem grandes perdas, grandes déficits no seu comportamento. Além dos déficits da reciprocidade socioemocional, ela também tem déficits na área comportamental. Como eu disse para vocês, como que está a seletividade alimentar? Ah, ele come, professor, mas ele come só um tipo de alimento. Não, a nossa criança, mesmo que ela não goste, quando você apresenta, ela pode rejeitar, mas ela pode dizer, isso eu não quero, mas eu gosto disso. Tá? Então, ela não experimenta determinados alimentos, ela não senta na hora da mesa. Então, às vezes a gente percebe que esses comportamentos da nossa criança autista, do nosso filho, do nosso paciente, do nosso aluno, está alterado. E às vezes eu não sei o que fazer. Então, primeiramente, eu estou falando hoje sobre o diagnóstico. Eu tenho que reconhecer quem é esta criança, para depois eu saber como trabalhar com esta criança. E em todos os vídeos que eu tenho postado nas redes sociais, eu tenho mostrado o que fazer. Eu não só falo sobre o comportamento, eu não só falo sobre o processo de interação, eu não só falo sobre as perdas sociais que essa criança tem, mas eu falo como trabalhar. Mas hoje eu estou discutindo com vocês
os grandes déficits que essa criança tem com relação a quê? Ao diagnóstico. E outra coisa que nós observamos no comportamento da nossa criança autista, uma adesão inflexível à rotina. Quando a gente fala, por exemplo, se ela come com um prato, ela só quer comer naquele prato. Então, o que eu vou fazer para mudar essa adesão inflexível? Então, como a gente pode observar quantas coisas que nós temos que saber para conduzir, a auxiliar um médico com relação à busca de um diagnóstico. Porque às vezes eu vejo os pais irem no médico, irem em outro, e eu já acompanhei muitos pais com relação na busca desse diagnóstico, e eu fico quieta observando. E eu vejo que aqui existe, eu sou clara para dizer para vocês que existe uma omissão de muitos dados. Existe uma omissão de fatos do que acontece. Como que se eu estivesse escondendo, o médico não vai fechar o diagnóstico. Ele vai fechar o diagnóstico, mas nós precisamos levantar essas pistas. Nós é que precisamos conhecer o desenvolvimento infantil, porque é nosso filho. Quem mais tem interesse em saber quem é o nosso filho? Somos nós. Então, nós temos que conhecer os protocolos de avaliação. Então, vamos comentar um pouquinho. Falei sobre esses déficits socioemocional, os déficits de comportamento, os déficits dessa inflexibilidade das rotinas. Então, a gente percebe que a nossa criança, no protocolo de avaliação, no protocolo de avaliação, quando o médico vê, ele pergunta para nós quais são os déficits na reciprocidade socioemocional. Ele tem um diálogo, ele olha nos olhos, o meu filho olha nos olhos, mas ele pode olhar nos olhos, mas ele se comunica. Porque a comunicação não é só verbal, a comunicação também é não verbal. Eu posso estar olhando para você, mas eu sei o que está acontecendo. Então, tudo isso nós precisamos conhecer da nossa criança. E os seus comportamentos comunicativos? Mas ele fala assim, como eu já disse para vocês, mas ele repete. Repetir não é interação. Eu posso repetir músicas em inglês, como eu já vi muitas crianças repetem em inglês, em japonês, em russo. Já vi até aramaico, mas tem dificuldades de interagir. De dizer, olha, que legal, professora, seu óculos, que colar bonito que você está usando. Isso é interação. Isso realmente significa estar olhando para a nossa criança e vendo quais são as suas dificuldades. O que mais que a nossa criança autista tem? O nosso filho tem? São movimentos motores, as estereotipias, esses movimentos repetitivos, que ele usa como um ritual de autorregulação. Às vezes ele tem umas habilidades com as mãos, faz uso de objetos, essas estereotipias do corpo, movimentos estereotipados de corpo, para uma autorregulação. E essa autorregulação nós podemos dizer que é a grande dificuldade de interagir, mas principalmente pela sua hipersensibilidade ou hipossensibilidade a alguma coisa que está acontecendo. E essa hipo é toda a área visual, área olfativa, gustativa, auditiva, tátil, que ele tem dificuldade. E com isso a gente percebe que a nossa criança autista, ela não interage por causa dessa hipersensibilidade. Ela entra num lugar e tem uma luminosidade que ela não se adequa. Às vezes sons que acontecem, então ela tem esses movimentos estereotipados para ela se autorregular. Ela chega em algum lugar, eu lembro de uma mãe dizer para mim, professora, mas meu filho está sofrendo bullying, porque ele chega na escola e ele começa a ter movimentos estereotipados de corpo. Eu disse, ele está se autorregulando. Então nós precisamos começar a perceber por que ele usa esses movimentos motores de estereotipia para se autorregular.
ver o que está acontecendo para ajustar esta criança. E às vezes eu vejo profissionais e pais brigando com a criança, sem saber reconhecer o que está acontecendo, o que aconteceu antes para que ele tenha esses movimentos estereotipados e brigando com a criança. Isso nós estamos potencializando este comportamento. Então, me siga nas redes sociais, vocês vejam que sempre estou dando conhecimento para vocês. Tenho falado que o conhecimento é que vai fazer a diferença do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, porque quanto mais informações nós tivermos, mais realmente nós faremos a diferença na vida dessas crianças que tanto necessitam de profissionais e de pais que tenham conhecimento. Foi-se o tempo que a gente podia deixar para alguém. Deixa para depois, deixa para alguém resolver esse problema. O problema é meu, é nosso. Por isso nós estamos aqui. Estamos aqui regularmente trazendo informações, mas principalmente, quantas vezes eu tenho trazido informações e quantos pais me buscam e eu estou aqui com vocês, mais uma vez, respondendo à grande dificuldade dos pais com relação ao diagnóstico. O meu muito obrigado, professora Maria Virges.